Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, clamando pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Nesse tempo constante de renúncia, de oração, de posicionamento, de alinhamento, esse tempo onde o Senhor está nos levando dentro desse caminho de amadurecimento e constante, Pai. Obrigado, Papai, pelas Tuas virtudes, Pai, pelo Teu Espírito que nos conduz nesse caminho de obediência e vai trazendo a revelação, Pai, da justiça, do pecado, do juízo, ao mesmo tempo nos direcionando o caminho certo e nos fazendo, Senhor, homens e mulheres constantes. Eu quero te agradecer, Pai, pedir a cobertura do Teu sangue, vem sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos pedir agora que o Senhor nos revista da armadura completa do Senhor, conforme Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Nós nos revestimos também do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos ser capacitados e operar no Senhor e na força do Seu poder. Te agradecemos, peço para que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida de cada um que está aqui, aqueles que vão acompanhar depois, mas que não falte a Sua presença, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos 12, verso 12. Amém. Amém. Queridos, Romanos capítulo 12, verso 12, ele fala sobre essa expressão de alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, quero que você se apegue aqui a esse ponto chamado perseverai na oração. Então, olha só, irmãos. Quando nós vamos falar sobre essa questão, né, de ser alegrar na esperança, né? Então, você vai entender que tudo que está acontecendo coopera para o bem. Imagina, então você está passando uma dificuldade financeira, você está passando uma dificuldade na saúde, você está passando uma dificuldade, um problema no ministério, alguma questão emocional, alguma situação na família, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem. Muitas vezes, quando o Senhor ele quer fazer algo, ele precisa tirar um fundamento velho para colocar um fundamento novo. Então, você vai mexer na estrutura e isso vai incomodar, né? Então, nós temos que entender isso.
Então, alegrar na esperança, às vezes, é apontar o teu pensamento, teu coração, a tua mente, para aquilo que vai acontecer em Jesus depois que esse tempo passar. Então, nenhum problema é para sempre. Ele vai persistir para sempre. Uma hora ele vai parar. Principalmente se você se posicionar em obediência e instrução, né? Então, se você estiver disposto a mudar os seus hábitos, isso vai mudar. E ser de pacientes na tribulação é que nós vamos ter pressões ao longo da vida, né? Então, essa palavra aqui é uma palavra hipomeno, que significa permanecer sob pressão, resistir, suportar, indica perseverança nas aflições da vida e do ministério. E aí vem essa palavra, perseverar na oração. Então, aqui está relacionado a continuar ou a dedicar-se continuamente e manter-se firme a atenção a algo. Então, é como se você fosse um guarda, um vigia, o tempo todo precisasse ficar atento, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a operação, por exemplo, daquele carro forte. Então, às vezes eles precisam parar ali, né? E para pegar um dinheiro, e aí fica um aqui, outro dentro do carro, e o outro vai lá pegar. Então, o tempo todo eles estão de olho para qualquer operação, eles vão lá e usam suas armas, né? E contém a ação do inimigo que quer roubar, né? Então, qual é a lição que nós podemos extrair, por exemplo, dessa questão aqui, e o ponto central da nossa renúncia hoje é a questão de não sermos perseverantes na oração. Pastor, mas Deus já sabe o que eu preciso. Sim, amados, mas Ele quer que você ore. Eu vou te dar um fundamento, eu vou te explicar por que Ele quer que você ore. Vamos lá. Deus criou os céus, a terra e tudo que nele há, certo? Salmo 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo daqueles e aqueles que habitam, porque ele fundou sobre os mares, firmou sobre os rios, tal, 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 tal. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ok. Então, posso dizer que todas as coisas foram criadas pelo Senhor e é dele. Agora, Salmo 115, versículo certinho. A partir do verso 16, ele vai falar que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, o que isso significa? Isso significa que Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar, e aí fica como se fosse o seguinte: imagina que você mora de aluguel. O dono da casa do aluguel, ele pode entrar a hora que ele quiser, mesmo sendo dono? Fala aí, gente, interaja. Sim ou não?
sem o convite do inquilino, sem o convite da pessoa que está alugando? Não. Pelo menos no Brasil, pela lei, né? Não pode. Então, por que que não pode? Ele precisa pedir permissão para você, porque ele alugou, ele cedeu o direito de morar. Então, veja bem, a mesma coisa o Senhor fez, quando ele deu o direito ao homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, para que Deus possa intervir nas coisas da terra, ele precisa de um homem. Quando eu falo homem, eu falo da humanidade, homem, mulher, uma pessoa pedindo para que ele venha e opere, porque ele deu essa autoridade a nós. Consegui entender? Então, embora Deus já saiba o que vai acontecer, o que pode, ou o que está acontecendo, eu preciso me posicionar em oração. Então, eu preciso clamar ao Senhor: Senhor, olha, eu preciso de ajuda nessa área, assim, assim, assim. Senhor, toca no coração dessa pessoa assim, 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 assado. Senhor, muda essa situação. Senhor, me ajuda a mudar. Se a situação não mudar, eu entendo que eu preciso mudar. Mas eu não posso parar de orar. Se eu não me engano, acho que Tessalonicenses, ele vai falar sobre essa expressão de orar sem cessar. Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Eu consigo ficar orando o tempo todo? Não sei vocês. Então, estou aqui trabalhando, estou aqui fazendo. Eu consigo orar o tempo todo, né? Nem sempre. Porque às vezes eu estou conversando com a pessoa, às vezes eu tô lá no louvor da igreja, eu estou aqui conversando com a minha esposa, estou aqui resolvendo alguma coisa com um cliente, então eu não consigo estar 24 horas por dia orando. Tem hora que eu vou estar dormindo. Mas o que significa essa questão de orar sem cessar? É ter um coração permanentemente voltado para Deus. O tempo todo voltado para Deus. Um espírito desperto, não disperso, desculpa. Um espírito desperto. Então, alguém que é sensível à voz de Deus, eu vou tomar uma decisão. Senhor, me dá uma direção. Eu preciso de sabedoria para tomar essa decisão. Então, enquanto eu trabalho, eu posso orar silenciosamente. Sabe, em espírito aqui, eu posso estar orando em línguas, em espírito, eu posso estar glorificando o nome do Senhor, agradecendo, sabe, com um coração assim leve, agradecido, cheio de esperança. Ou eu posso fazer uma caminhada, enquanto estou fazendo essa caminhada, eu faço um exercício de repetir várias vezes o mesmo versículo. Não como vamos dizer assim, um mantra, tá, gente? Mas para que ele entre no meu espírito, para que eu consiga me lembrar. Então você faz um propósito, por exemplo, de caminhar, vamos supor que você está passando por uma situação onde você precisa vencer o medo, né? Então, você pega um versículo como 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que fala: Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe como que eu memorizei esse versículo?
repetindo várias e várias vezes, porque era algo que eu precisava vencer. Então, eu fui orando, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, eu tomo posse dessa palavra, o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, eu creio nisso, que isso vai entrar em cada conexão neural, sabe assim, eu viajei mesmo na coisa, sabe? Então, novos caminhos de eletricidade, de novos caminhos de novas conexões neurais, a minha alma está sendo formatada por essa palavra, o Senhor está entrando com poder, com amor e com equilíbrio. Deus não me deu o espírito de poder. Então você vai variando enquanto vai caminhando. Então uma caminhada mesmo para, sabe aquela caminhada de manhã ou de tarde, você vai fazer ou indo para o trabalho, ou uma caminhada mesmo por questões de saúde e prevenção. Então, quando você enfrenta uma dor, é entregando essa dor ao Senhor. Amados, uma vez eu aprendi com o pastor David Show, depois ela foi reforçada por um pastor chamado Hernandes Santos, ele falando sobre a corrida de oração, modelo do tabernáculo. E ele falou ali sobre a questão dos elementos, né? Eu gosto muito dessa questão da figura do tabernáculo, inclusive nós estamos na celebração da festa de tabernáculos, né? Dia 12, domingo, acho que é isso, dia 12, eu confirmo certinho. Nós vamos estar celebrando lá na igreja, mas nós estamos num período de 7 dias, onde nós estamos nessa festa. Então, uma festa que representa a presença de Deus no meio do povo, através do Senhor, lá no templo do deserto, né, o tabernáculo, a tenda do encontro. Jesus tabernaculou entre nós. O Espírito Santo hoje está no nosso meio e em nós. E Cristo vai voltar e estar no meio do povo. Então, Deus sempre quis ser presente. Eu preciso convidar. Eu preciso... Mais importante, irmão, do que ritos religiosos é a comunhão com Ele. É a ligação. Tipo, Senhor, eu não faço nada. Olha só, Jesus, certa vez, disse, eu não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer. Sabe, essa comunhão com o Pai? Essa questão da cruz, né, do se fazer maldito ali na cruz por nós, não, o que mais doeu, né, que Jesus falou, se possível, afasta de mim esse cálice, não está apenas relacionado à questão de não querer passar por aquele sofrimento, mas o principal é a comunhão com o Pai que seria cortada. É a comunhão com o Pai que seria cortada. Então, amados, nós não podemos nos desligar dessa corrente de graça. Nós não podemos perder a sensibilidade e essa questão. Então, todas as vezes que nós estamos desligados, nós vamos dar vazão à carne. E a carne é a carnalidade. A carnalidade atrai demônios. Demônios são espíritos imundos que vão tratar aquela área e sufocar a ação do Espírito Santo. E aí, por isso que fica mais difícil voltar depois que você para. Então, por isso, nós precisamos ser constantes, a ponto de não deixar nunca o espírito esfriar. Quem está aí? Por exemplo, um tipo de oração em línguas. Alguém aqui ainda não fala em línguas? E tem desejo, tem vontade de falar?
acompanhando, viu? Eliana. Nós vamos organizar depois para a gente fazer um intensivão só sobre isso, tá? Nós vamos começar semana que vem, na terça-feira. Na terça-feira, nós vamos falar acerca disso. A palavra fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra fala sobre essa expressão, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Chega momentos em que nós passamos por certas decepções, problemas, situações, aonde nós somos fragmentados, aonde nós somos feridos, aonde nós passamos por situações, parece que arrancam-se um pedaço da gente, né? A gente fica assim, coisado e negociado. Se é que existe essa palavra. E aí, o processo de oração constante, principalmente esse processo de oração em línguas, ele vai fazendo esse processo de reconstrução daquilo que foi rachado ou quebrado. Eu vou contar algo engraçado aqui para vocês. Uma vez eu fui fazer eu tinha que fazer um muro aqui, um negócio aqui, e aí eu falei, vou dar uma de pedreiro. Não vou pagar pedreiro, não. Vou fazer eu mesmo. Vou aprender no YouTube e vou fazer. Meu irmão, e aí eu tinha trabalhado com 13 anos, né? 13, 14, 15 anos ali. Passei uma temporada trabalhando de servente, de pedreiro. E aí eu peguei algumas coisinhas ali, né? Falei, vou pegar, já sei fazer cimento, já sei fazer massa, já sei a medida. Vou fazer. Beleza, irmão. Fui fazer esse negócio. Aí eu comecei a fazer ali uma muretinha, essa muretinha, ela ficou igual espinha de cobra, né? Retinho. Assim, tá lá até hoje. O cara conseguiu consertar com um reboco o negócio ali, mas mesmo assim, essa aí não caiu não, mas eu fui tentar fazer um outro muro do lado de lá, e aí passou uma chuva, caiu tudo. Não fiz a coluna, o negócio já estava torto mesmo. Falei, meu Deus, como é que eu vou consertar esse negócio? Enfim, gastei tempo, dinheiro, à toa. Depois eu tive que pagar alguém para fazer mesmo. Falei, não, isso não é para mim não. Ou pelo menos eu não estava afim. Enfim. E aí eu tive que reconstruir, né? Eu tinha que fazer o negócio acontecer. E tá aí, fiz o muro, ficou retinho, o cara fez assim, fantástico, espetacular. Falei, meu Deus, quem sabe, sabe, né? Talvez se eu perseverasse ali, tudo bem. Mas para mim é um custo de oportunidade. Enquanto eu estou fazendo algo que não é minha praia, não é minha área, uma área de interesse, eu poderia estar fazendo outra. Então, não compensava. Falei, vou economizar um tempo aqui com quem sabe, né? Então, precisei reconstruir. Então, o processo de oração em línguas, ou o processo de oração sem cessar, ele vai trabalhando essa parte da reconstrução, ou esse processo de oração em língua é como se fosse uma oração coringa. Em qual sentido? Tá? No bom sentido, tá, amados? É uma oração que eu não entendo, mas falo em mistérios. E quando eu falo em mistérios, né, quando tá saindo ali o som, aquela coisa que muitas vezes eu não vou entender,
o inimigo não vai entender, mas o meu espírito está comunicando com o Senhor, e ali é como se fosse assim, sabe quando você recebe um cheque em branco e você consegue fazer o que quiser com aquela oração? Então, ela pode ser usada como um processo de oração intercessória. Exemplo, tem uma pessoa da sua família que está passando por uma situação onde ele ia sofrer um acidente. Você está ali orando em línguas e o Senhor tem observado para trazer um livramento ali para aquela pessoa. Muitas vezes, aquela oração em línguas foi um canal que Deus usou para poder operar na terra e poder agir em favor daquele familiar, daquela pessoa que, que está ali. Entenderam, gente? Então, não é apenas eu ficar balbuciando palavras que eu não entendo, mas é eu pedir para que o Senhor possa interagir nas coisas da terra. Então, por exemplo, aquele verso, eu falei, olha, eu procurei alguém na terra que se colocasse na brecha, mas não encontrei. O que é isso? Alguém posicionado com quem eu possa contar para que estabeleça os meus desígnios. Irmãos, Deus, ele se colocou dentro de um princípio que ele mesmo estabeleceu. Demônios, para que possam agir na terra, precisa de um ser humano invocando eles. Ou de uma legalidade para que ele possa operar. Precisa ter alguém invocando. Então, geralmente, um bruxo, um feiticeiro, ou uma pessoa está lá por curiosidade e ela faz as suas invocações. E aí atraem demônios na Terra. Então, alguns festivais, alguns rituais abrem portais para que demônios sejam vomitados na Terra e comecem a operar. É da vontade do Senhor? Nunca foi. Mas o ser humano, debaixo de uma direção maligna, de alguém posicionado nas trevas, acaba levando uma multidão. Aí você vai ver, aí, por exemplo, shows de música, de arte, disfarçado de show, na verdade são rituais coletivos invocando demônios. Carnaval, por exemplo. Né? Esse ano, principalmente, ficou explicitamente, falou, olha, carnaval é igual a invocação de espíritos ancestrais, ou de espíritos, aí foi dando o nome dos espíritos. Então, amados, as trevas estão usando isso a rodo para atrair demônios e para atrair o caos para a Terra. Não é da vontade de Deus que algumas catástrofes aconteçam, mas existe uma medida de iniquidade que é levantada naquela terra. Chega um momento em que essa taça ela transborda, porque não existe um contraponto de pessoas se posicionando conforme a regra dos 9. Já ouviu falar na regra dos 9? Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9. Homens e mulheres pedindo perdão ao Senhor. Eu e os meus familiares, eu e a minha nação pecamos contra o Senhor. E eu quero agora me arrepender pelos pecados da nação. Não tem. Então, eu faço uma pergunta. Na sua cidade, onde você mora, tem mais gente obedecendo ou mais gente pecando, desobedecendo? Seja sincero aí. Tem mais gente dando lugar para Deus ou dando lugar para o diabo?
Irmãos, por que que a nossa oração é tão forte? Por que que o diabo ele faz de tudo para que você não ore, não lê a Bíblia, não se posicione espiritualmente, para que você fique o tempo todo desistindo das coisas? Porque ele não quer que você entenda essas verdades. Porque, olha só, amados. Não, pastor, eu me acho tão pequeno. Olha o que que Levítico 26:8 diz. Os 5 de vós perseguirão a 100. 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Aí nós vamos ver lá, Isaías capítulo 60, verso 19 e 22. Né? O menor virá a ser 1.000. Então, existe uma potência e o mínimo uma nação forte. Então, o menor significa o que se acha de pouca importância, né? Então, o 1.000, ele fala sobre o processo de uma multidão, de um exército, alguém que faz parte de um exército. O mínimo fala do mais fraco, e a nação forte fala de um povo poderoso, robusto, resistente, perseverante, constante. Então não se enxergue como esse menorzinho, não. A sua oração ela tem poder de paralisar a obra das trevas na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua nação, nas nações da terra. Então eu preciso estar constantemente. Então qual é a renúncia? Qual é a posição nossa? Homens e mulheres posicionados dentro da minha cidade, dentro da minha família, na minha própria vida, orando. Você que tem filhos, ore ao Senhor, falando: Deus, aquelas pessoas que vão tentar tirar o meu filho do caminho, afasta eles, tira eles do caminho. Senhor, se não for para a tua glória, se for laço para os meus filhos, se for laço, tira do caminho, papai. Em nome de Jesus, estabeleça o livramento. Senhor, todas as amizades, as más companhias que corrompem os bons costumes, arranca, pai. Não deixa, não. Eu lembro, irmão, não sei onde foi que eu vi. Uma mulher começou a orar dessa maneira: Senhor, se tem cliente invejoso, se tem amigo invejoso, pessoas que querem o meu mal, estão aqui ao meu redor, leva para longe, Deus, não deixa não. Senhor, se tem alguém tentando tirar os meus filhos do caminho, estão tentando roubar o coração deles para que eles não sirvam o seu caminho e não consigam obedecer. Senhor, tira do caminho, afasta-se de mim. Irmãos, precisava fazer essa oração, parece que todo mundo assim, ó, ficou meia dúzia de pessoas e os amigos sumiu tudo. Mas ficou ali quem é de rocha. Então, faça essa oração, mas também não fique esperando muita coisa, não. Você vai se surpreender. Então, nós temos essas orações, né, assim, e temos essa oração constante, que é a conexão o tempo todo com o Senhor. Senhor, obrigado. Eu dou um passo, vou a tal lugar. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor me trouxe em segurança. Né? Eu vou daqui na padaria, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o recurso para que eu pudesse comprar o pão. Senhor, obrigado. Ah, o recurso está pouco. Senhor, obrigado, porque foi o recurso pouco, mas o Senhor não nos deixou passar fome. Eu creio que esse quadro ele vai mudar. Senhor, obrigado, porque o Senhor me trouxe em paz e segurança da minha casa até aqui. E daqui eu vou voltar para casa em paz e segurança. Vou fazer uma viagem, oro. Então, o tempo todo, essa conexão e essa dependência. Quem muito ora, muito depende. Quem pouco ora, pouco depende. É isso.
Amém? Vamos orar? Paizinho, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, quero te adorar e te exaltar e pedir para que o Senhor, Pai, venha sobre as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Imprime isso, Senhor, em nós e nós queremos te louvar, Pai, te agradecer e pedir para que o Senhor venha sobre as nossas casas, nossas famílias, estabelecendo, Senhor, um ciclo de bênçãos, estabelecendo, Senhor, um ciclo de onde nós vamos orar mais. Senhor, assim como o tabernáculo, onde nós já chegamos sacrificando, estão colocando ali no altar do sacrifício aquele animal que representava, Pai, o sacrifício. Senhor, o nosso pecado ali diante do Senhor, e nós queremos, Senhor, colocar diante do Senhor, Pai, aprender a colocar diante do Senhor os problemas. Alguém pecou contra nós, alguém nos feriu, alguém nos falou mal, nós entendemos mal. Qualquer situação, qualquer circunstância, eu lhe peço, papai, nós possamos aprender a colocar diante do altar do sacrifício. Senhor, nós entendemos que ao longo ali do tabernáculo tem também a bacia do lavatório, ou a bacia de bronze, que ela significa o processo de santificação, onde nós olhamos as nossas vestes e olhamos naquela água e entendemos que nós precisamos mudar. Senhor, às vezes nós somos orgulhosos, prepotentes, soberbos, ou nós somos, Pai, vitimistas, relapsos, Senhor, pessoas inconstantes, relaxadas. E aí, quando nós olhamos para essa água, quando nós olhamos para esse elemento, nós pedimos ajuda ao Senhor. Senhor, eu não quero mais ser esse tipo de pai, não quero mais ser esse tipo de mãe, não quero ser esse tipo de pastor, não quero mais ser esse tipo de esposa, de homem, de mulher, que eu sempre fui. Eu quero ser alguém diferente, transformado. Eu quero ser alguém novo. Então, eu já coloquei ali no altar do sacrifício, agora eu quero colocar diante do Senhor aquilo que eu quero, Senhor. E, de repente, eu vou para o lugar santo, ali onde há o candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus, que representa o Espírito do Senhor, e ali eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O Senhor me dá sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, temor, conhecimento. Ali o Senhor aplica sobre as nossas vidas os dons espirituais, a unção necessária para romper, conforme a tua palavra diz, que por causa da unção o jugo é quebrado. Senhor, nós temos ali o lado direito os pães da proposta, os pães da proposição, que fala da vida da palavra, que fala, Senhor, de uma vida de governo a partir da tua palavra, do governo da tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, depois o altar do incenso, fala de uma vida de oração e fala também de uma vida de adoração. Salmos, hinos, cânticos espirituais. E, Senhor, depois o lugar santo dos santos, que fala sobre essa expressão máxima da glória do Senhor, aonde nós entramos diante do Senhor já com o coração leve, com o pecado perdoado, e aonde nós conseguimos, Senhor, nos deleitar na tua presença e é onde nós conseguimos interceder pelos outros. Então, Senhor, dentro desse processo da corrida de oração no tabernáculo, dentro dessa expressão de orar, está em conexão com o Senhor o tempo todo, gratidão, Pai, um coração grato, um coração rendido, ou às vezes nós estamos passando uma dificuldade, uma pressão, uma decepção, alguma situação, é onde nós corremos para o papai, ao invés de correr para as redes sociais e falar em diretas, ou às vezes quando corremos para o vizinho, ou corremos para ficar em silêncio e guardar para nós mesmos. Não, Senhor, nós vamos colocar diante do Senhor, expressar diante do Senhor e colocar ali diante do teu altar e viver para a tua glória. Senhor, confirma essa palavra no coração de cada um e nos ensina a ser constantes. Nós pedimos perdão, Senhor, por toda a inconstância, Senhor, por deixar com que os problemas
eles sobressaíssem sobre a nossa vida de oração, ou o nosso pecado, a nossa indiferença, a nossa mornidão. Não queremos mais ser assim. Nos ajuda, papai. Nos ajuda, papai. Menos de nós, mais de ti. Menos de nós, mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós mergulhamos na tua misericórdia e por ela, Senhor, nós vivemos, interrompemos naquilo que precisamos. Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e que nós possamos refletir sobre isso nesse dia. Aleluia. Amém? Queridos, às vezes alguns irmãos que estão aqui no Instagram, outros estão aqui no Google Meeting. No Google Meet eu consigo falar de frente, no Google, aqui no Instagram, estou falando meio que de lado. Mas é porque o meu cabo aqui não alcança e eu estou com um tripé aqui que ele só entra de lado. Então, se você quer assistir de frente, né, e ter ali uma qualidade melhor de poder assistir pelo YouTube, você entra depois lá no canal, tá bom? Então, é Wesley Lopes TV, é de tochas vivas, não é de televisão não, tá? Deus abençoe. Fiquem com Deus.